Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero destacar alguns pontos que o Barcelona enviou para a UEFA. Vocês sabem que a gente foi prejudicado dramaticamente no jogo contra o Atlético de Madrid. Na verdade, isso não é novidade para a gente que é torcedor do Futebol Clube Barcelona. A gente já sabe que praticamente todas as eliminatórias sempre tem um juiz fazendo alguma coisa errada contra a gente. A gente já está acostumado e eu quero ler alguns dos pontos que o Barcelona colocou nessa carta, tá bom? Então, eu estou lendo aqui um artigo que colocou o Mundo Deportivo, que é um dos jornais principais que acompanham o dia a dia do Barcelona, tá? O jornal começa da seguinte maneira: dito e feito, imediatamente após a partida contra o Atlético de Madrid no Sporting Camp Nou, o Futebol Clube Barcelona alertou que estava considerando apresentar uma queixa formal à UEFA em relação à arbitragem sofrida contra os colchoneiros, no qual foram claramente prejudicados, não apenas pela expulsão que o capitão do Atlético de Madrid, Coque, deveria ter recebido, que foi justamente aquilo que eu falei com vocês os vídeos anteriores, né? Que este cara, o mediocampista do Atlético de Madrid, o Coque, ele fez muita pancada, muita falta no Lamine Yamal. Cara, esse cara jogou os 90 minutos. Só para você imaginar, esse cara que não parou o jogo inteiro de dar pancadas nos jogadores do Barcelona, esse cara finalizou o jogo. A gente erra uma coisa, vermelha. Agora, como é difícil o juiz sacar um vermelho para um jogo adversário. Só para vocês verem o que a gente lida, jogo após jogo. Mas continua aqui na minha leitura do artigo. Deveria ter recebido, pois, o segundo cartão amarelo, mas principalmente pelo toque de Povil dentro da área do Atlético de Madrid. Menos de 24 horas após a partida, o departamento jurídico do Barcelona, enviou um protesto formal ao órgão de controle, ética e disciplina da UEFA, no qual expôs os argumentos que justificam o sentimento de injustiça em relação à arbitragem do romeno Kovac e do seu assistente do VAR, o alemão Christian Digner. Neste caso, a defesa do Barça baseia seu argumento principalmente no fato de que o toque de mão de Marc Povil dentro da área, após o goleiro João Musso ter recolocado a bola em jogo, violou a regra do jogo determinada pelo árbitro, decisão que influenciou decisivamente o resultado da partida. Essa ação, ocorrida aos 54 minutos, quando o placar ainda era 0-1, acabou por determinar o resultado final. Ainda não acabou o artigo, mas aqui eu quero dar uma pausa, porque, cara, realmente, a gente vê cada absurdo acontecer contra o Barcelona que a gente acha que a gente já viu a coisa pior que aconteceu no Barcelona. Cara, sempre tem alguma coisa que vai acontecer que vai ser pior da anterior. Sério mesmo. Cara, na regra do jogo fala que se o goleiro joga a bola para o zagueiro de jeito nenhum, de nenhuma das maneiras, ele pode pegar com a mão na bola. A bola já está em jogo, já está em movimento. Entende? Isso, cara, qualquer futebol sem regras, na rua, no Brasil, na China, onde for, cara, todo mundo entende essa regra. Agora vamos lá, a gente está jogando uns quartos de final da Champions League e o juiz, não só o juiz que está no campo, não apita nada. Os caras que estão no VAR, no VAR ficam ao redor de 15 pessoas, com 58 câmaras, diferentes ângulos. Cara, nenhum deles
foi capaz, nenhum deles teve os colhões de falar para o árbitro que isso era pênalti. Era pênalti e era para tirar o cartão vermelho no zagueiro. Ou sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Prosseguiu o jogo e o Atlético de Madrid marcou o segundo gol. E o que a gente faz? A gente vai tentar remontar um jogo de novo contra um time que fica trancado no jogo, entende? É isso contra a gente joga. Eu fico frustrado e com muita raiva porque a gente joga contra isso, contra um Estado, um regime, um sistema podre, que está podre literalmente, cara. Eu fico abismado como os jornais não falam isso. Você vê em qualquer jornal, a grande maioria dos jornais não tem na primeira plana, na primeira capa, essa notícia. Eles falam do Mundial, eles falam de qualquer coisa, menos do jogo que foi prejudicado o Barcelona. Agora, imagina se fosse o Real Madrid. Fica no lugar. Imagina se fosse o Real Madrid, o que aconteceria em todos os jornais se acontecesse isso contra o Real Madrid. Cara, a gente joga contra isso. Nós, torcedores do Barcelona, a gente joga contra um sistema que está corrupto. Os jornais, todos eles são caras que são associados ao clube do Real Madrid. Nenhum deles pode ser totalmente sincero porque ele perde muita oportunidade dentro desse clube. É isso que a gente joga, entende? Então, ser torcedor do Barcelona vai muito mais além de ser um torcedor ou um clube. Torcer pelo Barcelona é torcer pela justiça, é torcer pelo mundo melhor, é torcer por um time que está se esforçando pra caramba para tentar ganhar alguma coisa e o sistema tenta impedi-lo, entende? Então, a gente joga contra isso. Eu já me acostumei a isso. E eu entendo, eu tenho essa resiliência em todas as minhas áreas, porque graças a Deus eu sou do Barcelona. Um dos motivos, né? Tenho outros motivos também, mas eu acredito mesmo que sendo um torcedor do Barcelona me ajuda a ser mais persistente, ainda que tenha dificuldades no meu caminho, que é justamente o que acontece no nosso clube. Mas, beleza, vamos lá continuar com a leitura para finalizar esse artigo. Diz o seguinte: além de uma explicação detalhada sobre o motivo pelo qual se sentem injustiçados, visto que nenhum árbitro principal, apesar de inicialmente ter levado o apito à boca, marcou o pênalti. Nenhum árbitro de vídeo o alertou para marcá-lo. O Barcelona também reforçou seus argumentos com um vídeo que detalha o lance. Está vendo aquilo que eu falei com vocês? Ao contrário do segundo cartão amarelo de Koke, por exemplo, em que a interpretação do árbitro foi subjetiva, o Barça reforça que a reclamação formal à UEFA, argumentando que o pênalti de Epovil não é passível de interpretação, mas sim uma infração clara e óbvia. Além disso, enfatiza que o VAR, seguindo o protocolo estabelecido, deveria ter chamado o árbitro para revisar o lance, já que se tratou de um erro claro e flagrante. Cara, claro e flagrante. Estamos falando de várias pessoas supostamente técnicas que estão olhando as câmaras e que em teoria conhecem as regras do VAR, do futebol. Ninguém chamou um árbitro, ninguém. É isso que a gente joga, entende? É isso a minha frustração, é isso a minha raiva, entende? A gente que é torcedor do Barcelona não quer que pitem a favor do Barcelona. Eu quero que pitem, que seja justo, que seja imparcial, que pita o que é certo. Não quero que apitem pênaltis como se a gente fosse o time branco da capital. A gente não é esse time. A gente não somos trapaceiros. A gente não é isso. A gente é um time esforçado que quer jogar bem.
Entende? Por que colocam tantas pedras no nosso caminho, cara? Por quê? Eu fico com muita frustração, sério mesmo. Seguindo com o artigo, diz o seguinte: dado que o resultado já não pode ser alterado com o seu protesto formal, o Barça espera ao menos que seja aberta uma investigação sobre a arbitragem e que tenha acesso às comunicações entre o árbitro e o VAR. O objetivo final do Barcelona, é que a UEFA reconheça os erros da arbitragem e do VAR e que sejam tomadas as medidas disciplinares adequadas contra árbitros envolvidos. Cara, a gente já está cansado de comunicados da UEFA, dos juízes, dizendo: perdão, desculpa, a gente errou. A gente já sabe que vocês erraram. Mas isso acontece ano após ano. Quantos comunicados de desculpa e de perdão vocês vão fazer? Não adianta, cara. Eu não quero que você peça perdão. Eu já sei que você errou. A única coisa que eu quero é que não, daqui a 2 anos, esse mesmo cara esteja apitando o nosso jogo. De novo. E prejudicando de novo. Esse mesmo juiz que fez essa arbitragem o dia de ontem foi o mesmo que expulsou Ronald Araujo a temporada passada. Foi o mesmo cara. Entende? De que me serve a mim as suas desculpas? Se a próxima temporada o cara vai colocar o mesmo árbitro numa eliminatória para tentar expulsar a gente. Se vocês querem que o Barcelona não jogue, cara, fala pra gente. A gente gosta muito de futebol, mas a gente quer que os trapaceiros do time branco da capital ganhem a Liga dos Campeões. A gente se retira, a gente não joga essa competição de merda. Entende? A gente se foca na Liga, em competições que a gente vai tentar ser mais justos, porque se falasse dos juízes da Liga, este vídeo não finaliza hoje, certeza. Mas enfim, cara, finalizando aqui o artigo, diz assim: nessa mesma linha, o Barcelona acredita que esta não é a primeira vez que em edições recentes da Liga dos Campeões da UEFA, decisões incompreensíveis da arbitragem prejudicaram seriamente a equipe, criando uma clara desvantagem competitiva e impedindo-a de competir em igualdade de condições com outros clubes. O presidente de Brujas versus Aston Villa, outro argumento usado pelo Barcelona, que reforça sua alegação de justiça em relação à decisão do árbitro e do VAR de não marcar pênalti pela falta de Pubil, está diretamente relacionada a um incidente idêntico na partida entre o clube Brujas e Aston Villa pela fase dos grupos da Liga dos Campeões a temporada passada. Naquele jogo disputado em 6 de novembro de 2024, o árbitro marcou pênalti depois que Dibu Martínez repôs a bola em jogo e seu companheiro Mins parou dentro da área com a mão. Nesse caso, a intervenção do VAR sequer foi necessária. A partida terminou com a vitória do time belga 1-0, após Hans Banneken converter o pênalti. Entende? Entende a gravidade do assunto? Cara, se esse cara fosse pitado a pênalti, a gente teria empatado no minuto 54 do segundo tempo, ou seja, começando o segundo tempo, e ficando com 10 jogadores do Atlético de Madrid. A gente vai jogar o segundo tempo praticamente na mesma igualdade que o time rival, entende? A mesma igualdade e com um gol. Você acha que o Barcelona não teria vencido esse jogo? Se a gente tivesse juízes
reais, juízes que se comportam como profissionais de verdade, você acha que o Barcelona teria ganhado? Sério mesmo. Você viu o segundo tempo que o Barcelona foi 50 mil vezes melhor que o Atlético de Madrid, jogando com um jogador a menos? Agora imagina com 10. Cara, é sério. Eu vou deixar por aqui o vídeo. Eu fico muito zangado com a arbitragem, os juízes, temporada após temporada, fazendo a mesma coisa. E é isso, galera. A gente vai tentar expor essas coisas, porque se a gente não expor essas coisas, a galera fica pensando que o Barcelona é injustiçado e pronto, e acabou. Não acabou não, cara. A gente que é torcedor do Barcelona vai defender o nosso clube, vai defender nossos direitos, vai tentar expor o roubo que a gente sofre ano após ano, até que a inteligência artificial substitua os juízes. Eu quero ver a inteligência artificial sendo juiz, porque eu duvido que a inteligência artificial, sabendo todas as regras da competição, faria alguma coisa parecida como isso, ou como a temporada passada, ou a outra, ou a outra, ou a outra. Eu já nem sei qual temporada pensar de tantos erros que fazem contra a gente. Entende? Eu fico abismado. Mas enfim, galera, a gente se vê nos próximos vídeos.